aconteceu a semana toda aqui. Agora a gente vai falar do Corinthians. Deu tudo errado pro Corinthians, como o Vini Bueno conta pra gente. Girou, olha o toque de cabeça pro gol, Gustavo Henrique! Parecia que o torcedor do Corinthians teria um domingo daqueles, pra começar bem a semana, sabe? Com um sorriso no rosto. Mas aí... A jogada foi bonita, mas foi bem anulado porque o Bidu estava impedido. Depois de um passe errado no campo de ataque, tudo mudou. Lucas Mugni recupera. Pedro Henrique atravessou pro Galeano! A partir daí o Corinthians colecionou momentos daqueles pra esquecer. Memphis e André Ramalho que o digam. André Ramalho mergulha. O Yuri Alberto tentou e quando pareceu que ia resolver, escorregou. Traz pra dentro, pé esquerdo, escorregou na hora da finalização. O tempo foi passando, a criatividade do Corinthians também. A paciência da torcida, então? Sinto algumas vaias aqui na Neoquímica Arena pro holandês, hein? Então, mas eu ouvi um burro aqui, eu não sei se... O torcedor do Corinthians não gostou. Não sei se da performance do Memphis ou da atitude do Dorival de tirar o holandês. Ainda deu tempo pro Garro levar o terceiro cartão amarelo. Tá fora do clássico contra o São Paulo na próxima rodada. Faltou alguma coisa pro Corinthians, né, Dorival? Foi um dia muito difícil, nós não estávamos num dia inspirado. E quando não existe essa inspiração, é natural você queira fazer as coisas atropelando todos os processos. Acaba, deu tudo errado e a gente vai até colocar aqui a posição do Corinthians, né, em 13º. Olha só isso aqui, ó, 77% de posse de bola pro Corinthians, 16 finalizações, mas o que impressiona é isso aqui, ó, 36 cruzamentos, Caioba. Isso é falta de alternativa? O que faltou pro Corinthians? Faltou a dupla de ataque. Porque quando você pega um adversário fechadinho, com uma proposta clara de sair em velocidade no contra-ataque, você precisa do quê? Você precisa da individualidade dos seus principais jogadores. O Yuri Alberto estava num dia muito ruim, inclusive errando o passe do gol que ocasionou a derrota, e o Memphis muito displicente, completamente aéreo no jogo, errando passes de 2 metros. Então quando você não tem 2 dos seus 3 principais jogadores num dia bom, você vai ter dificuldade para furar essa retranca. Olha lá, a gente até tá mostrando aí vários chuveirinhos aí, nenhuma eficiência do Corinthians. Você citou o Memphis e teve essa falta, né, cara? Porque a gente até passou o bloco aqui. O Alan Severiano do SP1 falou que é um lance de trapalhões até. Realmente acaba ficando muito marcado, né? Deixa eu falar uma coisa para os torcedores. Se você não tem um especialista como era o Marcelinho Carioca, Marcos Assunção, Juninho Pernambucano, Rogério Ceni, essa falta logo próximo da linha é muito difícil de você fazer essa bola por cima da barreira. Ela não tem distância para cair no gol. Por isso que normalmente a gente vê os jogadores puxando para trás. Então qual é a opção? Bater forte no canto do goleiro. Só que o Memphis esqueceu de combinar com o André, né? Nós falamos pros torcedores, mas a gente tem que avisar pros jogadores do Corinthians. Escuta, eu vou bater forte aqui quando for bem. Então, em vez de cair pra cá, cai pro outro lado. Exato. Bom, vamos pro próximo agora, na sequência aqui do Globo Esporte. O que vai aparecer aqui pra nós no Globo Esporte? Aqui a gente tá mostrando a classificação do Corinthians, né? Realmente, olha lá, todo mundo embolado com 42 aqui, né? Mas realmente tá distante pra chegar num G7, mas tem a Copa do Brasil, Caioba. Você acha que tem esse caminho? O Corinthians tem chance de vencer a Copa do Brasil? Corinthians e São Paulo, para buscar o Fluminense no 7º lugar, tirando quase do São Paulo, no caso são 6 pontos, do Corinthians 9, eu acho que é muito mais complicado. O Fluminense vai pontuar porque tem sido muito forte jogando em casa. Agora, se abre um G8, aí para tirar o São Paulo já ficaria com essa vaga e o Corinthians teria 3 pontos dessa disputa, tendo um confronto direto a semana que vem, que é o clássico na casa do Corinthians. Aí com o G8 é bem possível. Boa, vamos pro próximo bloco e a gente já volta pra falar do Palmeiras, não sai daí. Você é muito corintiano. Vamos colocar os 2 gols aqui do jogo contra o Grêmio pra gente discutir o jogo do Corinthians. Tem alguma informação antes dos 2 gols aqui do Corinthians que vai ser narrado? Por quê, Cascão? Marcelo do Silva Júnior aí, de Limeira. Craque, a gente tem repercutido nas últimas semanas aqui no programa a pressão que o Fabinho Soldado sofre nos bastidores, né? Eu consegui apurar um pouco mais dessa história. O Fabinho, de fato, já tem plena ciência de que muitos outros conselheiros querem essa posição dele, a posição de comando. A gente deve pensar que todos os conselheiros, por que não fez os conselheiros com o Andrés?
Por que os conselheiros não fizeram, durante esses 20 anos, uma visão diferente em relação a tudo que acontece no Corinthians? Por que os conselheiros não fizeram também em tudo aquilo que aconteceu com o cartão corporativo? Por que os conselheiros do Corinthians deixaram que a dívida chegasse a 2 bilhões e 700 milhões? Eu sou fã do Fabinho Soldado. Eu acho que vou deixar você terminar. Eu sei o Fabinho Soldado não tinha contratado jogador sem dinheiro. Sem o Fabinho Soldado, o time tinha caído para a segunda divisão. Sem o Fabinho Soldado, não tinha conseguido o título paulista. Sem o Fabinho Soldado, o departamento médico sempre foi difícil lá dentro. Rouparia, tudo. Ele conseguiu organizar isso de uma maneira que poucos sabem, porque isso não aparece. Como o Anderson Barros do Palmeiras. Não aparece o que esses caras fazem. Mas aí, quando ele teve o aumento de 200 mil reais para 400, isso eu sou contra. E quem fez isso foi a administração do Augusto, que ele ganhava 200 mil e foi para 400 mil. Isso é um absurdo. Ninguém ganha 100% de aumento em nenhuma situação. Em nenhuma situação. Agora, os conselheiros do Corinthians, aqueles que estão do lado do Osmar, o que vocês fizeram em relação ao camarotes que tem lá no Corinthians? O que vocês fizeram em relação ao estacionamento? O que vocês fizeram em relação ao estádio que tem mais de 10 anos e nunca pagaram nada? O que vocês fizeram? O que os conselheiros fizeram? Ai, por favor. Ainda sobre isso, craque, eu concordo muito com você sobre a qualidade do trabalho do Fabinho Soldado e como poucas vezes isso é valorizado. Porque o que chega para nós da imprensa e para o torcedor é o tal do muro do CT para fora, as contratações, balanço, dívida, enfim, que muitas vezes nem cabe a ele. Mas o dia a dia do Corinthians é muito elogiado, a forma como ele blinda... Os jogadores respeitam ele que vocês não têm ideia. Respeitam ele mais que os presidentes. Muito mais! Os jogadores respeitam mais o Fabinho do que o treinador. Agora, se ele está sendo fritado lá, isso é o problema dele, não é meu. Se ele vai ser mandado embora, isso é o problema do Corinthians. Agora, querer colocar o Fabinho Soldado como virou culpado de tudo. Parece que... Não, mas peraí. Pô, mas peraí, quem contratou o José Martínez? Foi ele. Quem que fez com o Memphis? Foi você. Mas e os outros que ele fez e que trouxe? Tem o Hugo nesse mês. Trouxe o Hugo Souza quase de graça. Tem o Mateuzinho também, que são dois jogadores importantes. Não é só isso não, vários outros. As contratações dele: Carrilho, André Ramalho, Charles, Hugo, Gustavo Henrique, Kaká, Memphis, Carrilho, Héctor Hernandes. Foram 11 ao todo. Angileri e Vitinho. Não, foram 12, porque você falou 2 vezes o Carrilho. Você gosta tanto dele que você falou 2 vezes o Carrilho. Contratou uma só, filho. Não foi uma só ou contratou 2 vezes? É que ele voltou agora de lesão. Tá certo, então. Reforço. Tá certo, então. Então, é o seguinte, quer mandar o cara embora porque o cara é incompetente, manda embora. Quer mandar o cara embora... Pô, vocês levantaram uma lebre aí, que ele tava fazendo negócio de hotel. Vocês estão de sacanagem? Vocês estão de sacanagem, Fabinho Soldado? Você acha que eu não sei das coisas que acontecem? Estão brincando? Parece que só o Corinthians que tem gente que dá camisa, né? Parece que é só o Corinthians que tem gente que de hotel, né? Parece que é só o Corinthians que dirigente vai viajar junto, né? Pô, Fabinho Soldado, eu tenho minhas restrições com ele, mas nesse momento, daquilo que acontece historicamente, a pior fase da história do Corinthians... Nos últimos 2 anos, pô, quem segurou toda a onda lá foi ele. Você pode achar que ele é ruim, você pode achar que ele ganha muito, você pode achar que 400 mil reais é muito dinheiro. E pra mim é muito dinheiro. É muito dinheiro, você não pode ter aumento de 100% daquilo. Só tudo bem. Agora, querer colocar a condição do Fabinho Soldado pra mandar ele... Mas vai colocar quem? Então vocês querem o Paulinho? O Paulinho tem experiência para chegar num Corinthians hoje? Então eu vou dar um exemplo do Paulinho, que eu amo o Paulinho. Eu acho que um dia ele pode ser. Vamos lá, você vai pro Mirassol, certo? Tudo redondo. Tudo organizado. Mas é um bom nome, hein? Não. Bom nome. Eu particularmente, Veloso, bom nome. Eu não estou dizendo que não seja um bom nome, até porque eu sou apaixonado por ele. Eu só estou dizendo que ele não vai ter panca, e ninguém vai ter, para entrar no Corinthians numa situação como essa, que vai ser 3 bilhões no final do ano, e sem dinheiro para contratar. Sem poder contratar. E aí, meu irmão, como ídolo, você vai ver a pancada que ele vai tomar. Aí tem que ver o que é. Tem que ver o que é. O que mais? Basicamente, resumindo, essa pressão no Fabinho, ela nem tem tanto critério. Claro, você tem algumas contestações, o Core chamou ele para dar esclarecimentos no Parque São Jorge, mas é meramente político. O Core, o Conselho de Orientação. E quem que era o cara que mandava, que era o cara do Core?
O Dr. Miguel Marques. Quem mais? Do Core. O André Sanches era meio... Como é que pode ser o André? Como é que pode ser o Duílio, o André Sanches, de querer dar uma situação em relação ao Fabinho Soldado, se o cara usou cartão pra contar... Vocês estão de brincadeira que o Augusto Melo ia entrar, irmão? O Augusto não vai mais entrar. Mas ia. Ia entrar também no... Ia. Core. No Core. Rapaz. É a mesma coisa, né? Gente, para com essa palhaçada. Ô, Fabinho Soldado, você tem que dar entrevista aí, meu irmão. Você tinha que chegar e falar que o meu irmão é assim, assim, assim. E chega o pau, velho. Porque eu já tô cansado disso já. E é injusto o que estão fazendo com você. Você acha o Fabinho bom ou não, Veloso? Eu acho ele um bom gerente de futebol. Ele foi o responsável pela arrancada do Corinthians no ano passado. O problema é que duas coisas eu vejo. Primeiro, que ele é da gestão passada. Eu acho que isso é uma herança da gestão passada que eles talvez queiram tirar. Outro problema que eu vejo realmente é o salário. E uma outra questão ainda é que os jogadores que ele trouxe, que o Corinthians não pagou, aí acho que o problema é mais da diretoria do que do financeiro, né? Financeiro. Agora o financeiro tem todas as... Agora o financeiro veio o transferbana. Agora o financeiro que era do Corinthians, ele tem todas as soluções de equilíbrio, soluções para que ele possa ser o maior presidente da história. É brincadeira, cara. Vocês acreditam nesse tipo de gente? Vocês estão brincando com o Corinthians, velho? Será que vocês não viram que levou 45 mil torcedores? Será que vocês não viram o Mar Negro aí? Será que vocês não entendem que um clube como esse não precisa nem da televisão? Será que um clube como esse não precisa de bet? Será que um clube como esse não precisa de ninguém? Você acha que um clube desse precisa de Nike? Precisa de Adidas? Você acha que o Corinthians precisa disso? O Corinthians não precisa nada disso. O Corinthians precisa de pessoas que não fazem mal pro Corinthians. É isso que o Corinthians precisa. Fala, fiel. Somos do canal Gavião do Corinthians e hoje o papo é quente. Daqueles que fazem o coração do torcedor bater mais forte. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente para não perder nenhuma notícia do nosso timão. A informação que está agitando os bastidores é gigante. O Corinthians está em conversas com o Real Madrid para tentar o empréstimo de Endrick. E segundo o jornalista Antônio Carlos, as negociações estão acontecendo de forma reservada, mas com boas chances de avanço. O jovem atacante, que foi revelado pelo Palmeiras e hoje pertence ao clube espanhol, ainda busca mais minutos em campo e pode ser emprestado para ganhar experiência, e o timão aparece como um dos destinos mais cotados. A diretoria corintiana enxerga nessa oportunidade uma chance única de trazer um jogador de altíssimo nível, capaz de elevar o patamar da equipe e empolgar a torcida. O projeto do Corinthians para 2026 é ambicioso. O clube quer montar um elenco forte, com nomes de peso, e Endrick seria a cereja do bolo nesse planejamento. Dentro do Parque São Jorge o clima é de otimismo, com dirigentes confiantes em um desfecho positivo, especialmente por conta da boa relação entre intermediários e pessoas próximas ao jogador. O próprio Endrick teria demonstrado simpatia pela ideia de voltar ao Brasil por um período, para jogar com mais liberdade, sentir o carinho da torcida e manter o ritmo antes de se firmar de vez na Europa. Imagina só, fiel, Endrick vestindo o manto alvinegro, jogando ao lado de Renato Augusto, Romero e Yuri Alberto, com o anel Química Arena lotada vibrando a cada gol. Seria um verdadeiro espetáculo. A diretoria do Corinthians sabe da complexidade da negociação, mas está disposta a se movimentar forte no mercado e mostrar que o clube ainda tem peso e tradição para atrair grandes nomes. Caso o acordo avance, essa pode ser uma das maiores contratações da história recente do futebol brasileiro, e o timão voltaria a ser destaque mundial com um jogador que é considerado uma das maiores promessas do planeta. A torcida já começa a sonhar e o canal Gavião do Corinthians vai seguir de olho em cada detalhe dessa novela, trazendo todas as atualizações em primeira mão. Então, fiel, comenta aí o que você acha dessa possível chegada de Endrick no timão, se inscreve no canal, deixa aquele like e vamos juntos nessa, porque se isso acontecer, vai ser histórico.